Corinthians perde milhões com venda de Pedro do Zenit à Arábia. Alerta mercado e alerta polêmica. O Corinthians acabou de perder uma oportunidade que poderia render dezenas de milhões de reais. Mas essa história não é só sobre dinheiro, é sobre timing, gestão de fluxo de caixa e decisões que mudam o destino de um clube. Fica comigo que eu vou te explicar tudo e guardar a melhor parte para o final. Você não vai acreditar nos números. Quem comprou 30% dos direitos do jogador Pedro? Quando isso aconteceu? E, sobretudo, quanto o Corinthians deixou de ganhar se esse jogador for vendido agora para a Arábia Saudita? Eu vou contar a sequência completa e só no final eu revelo os valores que estão girando nessa negociação. Vamos por partes. Pedro é um jogador que despertou atenção ainda muito jovem. Vendido ao Zenit quando tinha apenas 17 anos, ele passou por evolução rápida e agora é alvo de um mercado aquecido. O que pouca gente sabia até agora, o Corinthians não detém mais os 30% dos direitos econômicos que tinha sobre o jogador. E esse detalhe muda tudo quando aparece uma proposta milionária do exterior. Pedro saiu do Corinthians rumo à Europa ainda em idade juvenil. A transferência teve desdobramentos. Inicialmente, Timão recebeu um valor pela venda quando o atleta deixou o clube. Desde então, o jogador cresceu em valor de mercado e hoje interessa a times com grande poder financeiro. Ou seja, um ativo que poderia se transformar em receita importante para o clube. A notícia é a seguinte: em agosto do ano passado foi fechada uma negociação em que o Zenit comprou os 30% que o Corinthians ainda detinha. A operação não foi divulgada oficialmente na época, fontes internas confirmaram depois, em sigilo. O motivo dessa venda? Fluxo de caixa apertado. O clube, naquele momento, precisava reforçar o elenco e equilibrar contas. Ou seja, trocou um bem que poderia valorizar por dinheiro imediato. Mas tem mais. Parte do negócio envolveu o abatimento de uma dívida antiga entre Corinthians e Zenit, e isso também complica a avaliação. Em resumo, foi uma operação com várias camadas financeiras, que resolveu um problema imediato, mas pode custar caro caso o jogador seja negociado por cifras bem maiores agora. Agora vem a bomba que motivou essa discussão pública. Pedro está negociando uma transferência do Zenit para o futebol saudita. Clubes da Arábia estão interessados. As conversas giram em patamares expressivos. E aqui entra o nó da questão. Se o Corinthians ainda tivesse mantido os 30% dos direitos, eles fariam parte direta da venda, mas hoje isso não existe. O que o Timão vai receber então? Oficialmente, hoje o clube não tem participação nos direitos econômicos do jogador. A única maneira de Corinthians lucrar com uma transferência internacional do Pedro é a chamada Contribuição de Solidariedade da FIFA, um percentual que é pago para clubes formadores, por terem participado da formação do jogador entre os 12 e 23 anos. No caso do Corinthians, existe um percentual previsto por ter formado o jogador entre 12 e 18 anos, mas é bem menor do que 30%. Vale lembrar outra etapa dessa história. Quando Pedro foi vendido ao Zenit em 2023, contudo ainda menor, o Corinthians recebeu um valor pela venda, uma receita importante à época. Parte das negociações posteriores tiveram que lidar com débitos e ajustes entre os clubes, o que levou ao acordo que transferiu os 30% ao Zenit em 2024. Este caso é um exemplo claro de trade-off entre resolver urgências financeiras, se preservar ativos que podem render substancialmente no futuro. Vender participações por necessidade imediata não é errado por princípio, mas é preciso avaliar o custo de oportunidade. E quando o ativo atinge um patamar de mercado muito mais alto, aparecem as perguntas: a decisão foi estratégica ou foi um remendo financeiro que custará caro depois? Ok, você já entendeu o roteiro. Venda dos 30%, abatimento de dívida, Pedro valorizado, agora negociado para a Arábia. Resta a pergunta que todo mundo quer. Quanto está girando nessa possível transferência agora? E quanto o Corinthians perderia por não ter mais esses 30%? Eu vou revelar os valores agora. Presta atenção, porque são números que explicam por que essa história virou discussão entre torcedores e dirigentes. As conversas entre Zenit e o clube saudita envolvem cerca de 35 milhões de euros, o que, na cotação atual, corresponde a aproximadamente 222 milhões de reais. Se o Corinthians ainda tivesse mantido os 30% dos direitos econômicos, essa fatia renderia ao clube algo na casa dos 66,6 milhões de reais. Além disso, vale lembrar que, quando Pedro saiu em 2023, o Timão recebeu 9 milhões de euros naquela negociação. E na venda posterior dos 30%, parte do acordo foi usada para abater cerca de 6,5 milhões de reais de dívida relacionada à contratação de outro jogador. E aí, o que você acha? Gestão necessária ou erro estratégico? Devia o clube ter segurado esse percentual,
Mesmo sob aperto financeiro, deixe a sua opinião nos comentários. Quero ver argumentos. E se você gostou dessa análise, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente vai acompanhar cada passo dessa negociação e qualquer desdobramento sobre o destino de Pedro. Até o próximo vídeo. E lembre, no futebol moderno, cada decisão financeira vira manchete.